Pode ser que você já tenha tentado inúmeras formas e métodos diferentes para melhorar a sua produtividade. E muito provavelmente nenhum deles funcionaram para você. E não tem nada de errado com você. É que, na realidade, esse conceito de produtividade está muito relacionado a estar em movimento o tempo todo, a estar fazendo coisas o tempo todo, a estar ocupada o tempo todo, a ter uma agenda muito atribulada. E ao conceito de que você precisa fazer tudo igual todos os dias. Isso é constância, isso é ser produtiva, isso é conseguir concluir as coisas que você precisa, prosperar na vida, ganhar dinheiro e construir patrimônio. Você já deve estar cansada de escutar essas historinhas, né? Mas eu preciso te dizer que enquanto você continuar tentando fazer tudo igual todos os dias em nome dessa tal produtividade, dessa alta performance, você vai continuar se frustrando e vai continuar se denominando como uma procrastinadora. Sabe por quê, bonita? Porque assim como eu, a gente tem um ciclo interno, tem fases, tem ritmos que são completamente diferentes ao longo do mês. E esses ritmos, eles têm potências e eles têm desafios. Quando eu consigo entender como é que o meu corpo funciona, qual é o meu ritmo, que é diferente do seu que me assiste, quais são as minhas necessidades de nutrição, de ação, de estratégia, de me colocar no mundo para que eu realize as coisas que são importantes para mim, eu começo a produzir de um jeito muito mais leve e começo a ter resultados muito mais grandiosos e sustentáveis. E é exatamente isso que eu quero te ensinar nessa aula de hoje. Olá, maravilhosa! Eu sou a Naitri Brant, eu sou especialista em finanças e produtividade para mulheres, né? Então, se por acaso você tem um problema em procrastinar as coisas que são importantes para você, você está no vídeo certo. Abre esse coração, desconstrói tudo que você conhece sobre produtividade e me acompanhe aqui para você entender como é que você pode usar os seus ciclos, o seu próprio ritmo, as suas potências, as suas qualidades para construir uma agenda que é muito mais eficaz, muito mais efetiva, que vai te gerar muito mais resultados e de um jeito muito mais leve. O que eu quero te contar é que existe uma forma de produzir onde a gente divide o nosso ciclo em 4 fases. Ou seja, se por acaso você já olhou para o céu, você já acompanhou a lua, você sabe que existem 4 fases lunares. A lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a lua crescente. E que cada uma delas ficam em média 7 dias no céu. Não, isso não é uma maluquice. Não pula esse vídeo. Me dá uma chance de te explicar uma forma de produzir que vai ser muito mais fácil para você, muito mais interessante, muito mais acolhedora, onde você vai conseguir resultados de um jeito muito mais leve. Eu vou te ensinar a usar os ciclos lunares para produzir de um jeito muito mais leve e alcançar muito mais resultado, usando a analogia de uma árvore. Então, eu quero que você me acompanhe. Se a minha raiz é forte, eu não consigo me movimentar através da raiz. Eu posso movimentar o tronco, mas os meus pés não saem do chão. Então, se é uma raiz forte, essa é uma fase que não tem muito movimento, onde os meus movimentos estão mais limitados, onde eu não vou ter tanta energia para produzir. Olha, eu estou fincada no chão, eu estou enraizada no chão. Tenho uma necessidade maior de dormir, vou ter uma necessidade maior de me alimentar de comidas que são mais quentinhas, às vezes picante, com mais gordura, para que isso mantenha o meu calor interno. Eu também, lá debaixo da terra, eu estou num espaço silencioso. Essa fase me exige isso, ela exige que eu tenha mais silêncio. Então, eu vou ter necessidade, às vezes, de ficar mais fechadinha no meu quarto, ter menos contato com as pessoas, querer ser menos vista, né? Exatamente por isso eu vou querer ficar às vezes mais à vontade, usando roupas mais largas, talvez eu não vou querer colocar acessórios ou me maquiar, ou me aprontar para fazer as coisas. Pode ser que eu opte por roupas mais escuras, eu sinto às vezes necessidade, se eu tiver cólica, de aquecer a região do meu útero, aquecer os pés e as mãos. Isso tudo representa, olha só, a raiz de uma árvore. E ao mesmo tempo eu preciso entender que essa fase da lua nova, ela é considerada uma fase de luto. Por que uma fase de luto? Porque é vida e morte na mesma fase. Aqui, na lua nova, eu plantei uma sementinha que vai crescer, crescer, crescer e virar uma árvore gigante, dar frutos e flores. Depois ela vai começar a secar, os frutos vão cair, as flores vão cair, ela vai secando, ó,
pensa aí no outono, até ela chegar seca no inverno, morte, para fazer o quê? Para fertilizar esse solo e começar o ciclo todo de novo. Exatamente por isso que a gente fala que o arquétipo que está associado a esta fase da lua nova é o arquétipo da anciã, da sábia. Por quê? Porque ela já viu tudo o que aconteceu, ela já tem todas as respostas, ela já sabe exatamente o que fazer em todas as fasezinhas e ela volta para o mesmo lugar, porque ela percorreu todas elas. Quando a gente pensa nos mitos antigos, nas tribos, né, nas histórias que a gente escutou, sempre tinha a história de uma sábia ou de um sábio, de um ancião, de uma anciã, que eram as pessoas mais velhas daquele local, que eram as detentoras da sabedoria. E por que elas são as detentoras da sabedoria? Exatamente porque elas passaram por todas as fases da vida. Então elas têm uma capacidade muito grande de analisar. Tá fazendo sentido? Por isso que a gente fala que nessa fase, ela é uma fase de introspecção, ela é uma fase de silêncio, ela é uma fase de menos movimento físico, ela é uma fase onde eu tenho todas as respostas dentro de mim mesma, desde que eu aprenda a silenciar. Diferente das raízes que estão ocultas aos nossos olhos, uma copa ela está completamente visual. Então, nessa fase, eu também vou estar visual. Eu também vou querer me amostrar. Eu vou querer divulgar o meu trabalho, eu vou querer me reunir com as minhas amigas, eu vou querer ser vista. Provavelmente eu vou me arrumar mais nessa fase, eu vou querer abusar dos acessórios, da maquiagem. Eu vou estar me sentindo na minha plenitude. Pensa numa lua cheia lá no céu. Ela é magnética, todo mundo quer olhar para ela e ela deseja ser vista, né? Então, essa é uma fase onde o arquétipo que representa ela é o arquétipo da rainha. Então, vamos pensar, o que uma rainha faz? Uma rainha delega, uma rainha conduz, uma rainha negocia, né? Uma rainha recebe, faz festa, celebra os seus louros, né? Divulga as suas vitórias, recebe os seus guerreiros, as suas guerreiras, o seu povo. A rainha é majestosa. É exatamente isso que você é nessa fase. Então, imagina se você, em toda essa plenitude, em todo esse desejo de ser vista e de se mostrar, tivesse que ficar fechada dentro de um quartinho, executando a parte burocrática do seu negócio. Ao mesmo tempo que eu tô lá na profundeza, na minha lua nova, na introspecção, e eu tivesse que sair dali para subir num palco para dar uma aula, uma palestra ou gravar uma aula. Completamente incoerente, não é? Quando eu tô lá nas profundezas, né, sem energia, de execução, com pouca mobilidade, eu vou começar o quê? A crescer uma lua até que eu chegue na lua cheia. Então, se eu estou crescendo, eu estou fazendo o quê? Eu estou ganhando energia, e quanto mais próximo da lua cheia eu estou ficando, mais energia eu estou tendo. Então, vamos pensar, essa é uma fase onde eu tenho muita mobilidade. Vamos pensar aí, né, nos galhos das árvores, né? Eu posso me movimentar com muito mais facilidade do que eu movimento os meus pés. Eu tenho energia de execução. Eu quero ser vista. E o arquétipo que está associado a essa fase da lua crescente é justamente o arquétipo da guerreira, que a grande maioria de nós conhece porque a gente insiste em ficar agarrado neste arquétipo. Por isso que tá todo mundo exausta. São as guerreiras exaustas, guerreiras exauridas, guerreira que não consegue mais levantar uma arma, ainda que a vida dependa disso. Cada dia você trabalha mais, cada dia você faz mais coisas, cada dia você tem mais o que fazer dentro da sua agenda e ainda assim você não tem resultado, você vive frustrada, cansada, exaurida, não tem tempo pra nada. É porque você resolveu que esta é a fase onde você vai ficar agarrada todos os dias fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque essa fase da guerreira, essa fase da lua crescente, é a fase que deixa a gente com a energia mais próxima da energia masculina. E aí, bonita, todos os formatos de produtividade, todas as metodologias, tudo é desenhado de homens para homens, porque eles funcionam nessa fase todos os dias. A gente não, eu e você, a gente precisa ciclar pelas 4. Por que a gente está sendo empurrada para essa fase? Porque essa é a fase que a sociedade entendeu que é o jeito de produzir. Eu tô sempre produzindo a mesma coisa, do mesmo jeito, todos os dias. Quanto mais eu produzo, mais dinheiro eu ganho, mais patrimônio eu crio. Só que a gente não funciona assim. Se a gente fica parada nessa fase todos os dias do nosso mês, e se a gente não se permite passar pelas outras 3, a gente pode até ganhar um certo fôlego
num curto período, achar que a gente está desenvolvendo, fazendo coisas grandiosas, mas a gente não consegue sustentar essa energia. E é onde a gente fica exaurida e onde a gente começa a procrastinar, porque tá faltando o quê? Energia, tá faltando tesão, tá faltando estratégia, tá faltando organização. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. E é exatamente por isso que eu tô te contando como que são essas 4 fases, para que você aprenda e entenda como é que você vai usar isso dentro do seu negócio. Combinado? Então vamos lá. O que uma guerreira faz? Uma guerreira está em movimento. Ela de fato vai para a guerra. E a ideia é que ela volte vitoriosa dessa guerra. Mas para ela ir para essa guerra, ela tem que ter feito o quê? Desenhado uma estratégia. Ou seja, ela não acorda e vira e fala assim, tô indo pra guerra. Não, ela precisa planejar isso, ela precisa estruturar. E onde é que ela faz esse planejamento? Na fase anterior, que é a fase da lua nova. Só que como a gente não quer parar para desenhar estratégia, parar para construir os nossos sonhos primeiro no papel para depois botar a mão na massa, a gente chega nessa fase fazendo um monte de coisa que a gente não precisava fazer, que só tá engolindo o nosso tempo, que só tá fazendo a gente perder tempo e não tá gerando resultado nenhum. E pior, tá deixando a gente cansada. Então, quando eu executo a estratégia na fase anterior, aí sim, eu posso vir como uma guerreira. Maravilhosa, vou pra vida cheia de energia, vou vender, vou dar meu show, vou negociar, vou motivar equipe, vou gravar vídeo, vou editar, vou fazer o que precisa ser feito com leveza, porque eu já sei o que eu preciso fazer. Combinado? Então, eu sei que essa fase é gostosinha. Eu sei que essa fase é atrativa, só que não dá para ficar só nela. Quando eu saio dessa fase, ó, tô elevando a minha energia, vou chegar o quê? Na lua cheia, que a gente conversou. Quando eu saio da lua cheia, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a minguar a minha energia para que eu volte para nova. Fase da lua minguante tem características parecidas com as características da lua crescente, só que vamos pensar que uma eu tô elevando a minha energia e a outra eu tô diminuindo a minha energia. Então, essa fase aqui, eu ainda tenho muita energia de movimento, eu estou sendo vista, eu posso fazer coisas grandiosas, e eu preciso entender que o arquétipo que está associado a essa fase aqui é o arquétipo da sacerdotisa, da papisa. Então, ele pede um pouco mais de introspecção do que a fase da lua crescente. Se eu desenhei as estratégias que eu precisava lá na lua nova, se eu me nutri o suficiente para ter força para sair da minha caverninha, para sair do meu luto, e ir para a guerra com a minha guerreira abastecida das ferramentas que ela precisa, cheia de energia, vitalidade, com tanque de combustível cheio, eu vou executar aqui. Quando eu chegar lá na lua cheia, eu vou expandir essa energia, eu vou botar a boca no mundo, eu vou contar sobre o meu trabalho, sobre as minhas qualidades, sobre as coisas que eu já fiz, sobre a minha capacidade. E aí, se eu passei por essas 3 fases, quando eu chego na fase da lua minguante, eu vou fazer o quê? Eu vou revisar. Eu tenho agora números para analisar, ações que eu coloquei no mundo. Então, essa é a fase de eu entender o que eu fiz bem feito e que se eu colocar um pouco mais de energia, vai crescer mais ainda. O que eu fiz que não funcionou, então que vai estar na hora de deixar isso para lá, não vou mais investir meu tempo, meu dinheiro, minha energia nisso. E aquilo que eu fiz que estava legal, mas que se eu fizer alguns ajustes pode melhorar. Isso tudo eu faço nesta fase, então eu estou fazendo uma revisão. É como se eu estivesse olhando em retrospectiva para as 3 semanas anteriores, entendendo onde é que eu vou mexer. Então pensa, é como se eu tivesse o dom da visão. Por que eu tenho o dom da visão? Porque eu criei estrategicamente, eu executei, eu expandi, eu tenho números, eu tenho referências, eu tenho cenários, eu tenho acontecimentos, eu tenho isso tudo de informação para poder revisar, entender o que é que eu vou melhorar para começar tudo de novo. Faz sentido? Só que você, bonita, insiste em ficar presa na fase da guerreira. É exatamente por isso que você fica exaurida, sem energia e só procrastina. E o pior, você está procrastinando coisas que são importantíssimas para você. Há 10 anos atrás, eu comecei a estudar sobre os ciclos femininos e sobre os ciclos lunares. E entender como é que eles agiam nos nossos corpinhos, como é que eles agiam nos nossos desejos, nas nossas emoções, na nossa força física, na nossa força criativa. E eu mapeei todas essas características pensando nos negócios.
Então, eu construí uma mandala da produtividade, né, que é conhecida como mandala 4x4, onde eu ensino exatamente qual é a melhor fase para executar cada tarefa dentro do seu negócio. E se você já passou por um monte de experiência e mesmo assim não conseguiu produzir com leveza os resultados que você tanto deseja, eu te convido a clicar no link abaixo e acessar essa aula onde eu estou te ensinando a fazer a mandala. É uma ferramenta potente, poderosa, que vai ficar na sua frente para que você visualize quais são as atividades que deveriam ser feitas dentro de cada fase. E depois você vai dividir a sua agenda dentro desta mandala, colocando aquelas atividades que são mais coerentes com cada fase do seu ciclo. E é óbvio que tem algumas tarefas que você vai ter que fazer todos os dias, como, por exemplo, vender. Só que você vai entender que tem duas fases do seu ciclo onde a sua energia está de expansão, onde você vai vender com muito mais facilidade, que seriam luas crescentes e lua cheia. E existem outras fases onde a sua energia vai estar diminuindo. Mas quando você tem esta sabedoria, o que você vai fazer? Processos de nutrição, artimanhas, né? Vai usar aí de técnicas para que você eleve a sua vibração e a sua energia para que você consiga executar aquilo que precisa ser feito dentro daquele ciclo, ainda que não seja facinho. Só que você vai ganhar qualidade de vida, você vai ganhar tempo, você vai ganhar energia, você vai ganhar dinheiro com muito mais leveza. Então, se esse chamado faz sentido para você, clica no link aqui embaixo que eu tô te esperando na nossa aula da Mandala 4x4.